Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Já gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5. E antes eu não posso deixar de agradecer novamente aqui a Deus pela vida dessa igreja. Não posso deixar de agradecer por esse momento que foi muito especial para mim, para a Tainara. Foi uma experiência marcante, foi uma experiência muito boa para um último ano nosso, um ano de formatura. Não poderia ter sido melhor, né, estar com a igreja que a gente esteve tão próximo, de jovens, do pastor. Quero agradecer pelas casas, pelos lares que nos receberam. Muito obrigado, meu irmão. Quero agradecer especialmente aos líderes dos jovens, ao pessoal do louvor com quem estivemos mais próximo. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e espero que essa amizade possa continuar assim. Esperamos vocês também lá em Serra, quem sabe um dia aí. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Bem, semana passada estivemos ouvindo aqui sobre um grande personagem bíblico, um homem que, a partir de sua experiência com Deus, nos chamou muita atenção, devido à forma como Deus trabalhou em sua vida em um momento de sofrimento. Nós estudamos aqui sobre a vida do servo Jó. E nessa noite eu gostaria de falar também de um outro grande personagem bíblico. Eu gostaria de falar sobre a vida de um homem que tem muito a nos ensinar também na sua relação com Deus. Um homem que é considerado um dos maiores líderes da igreja. Para alguns, o primeiro Papa, né? Mas para nós, um dos grandes líderes e fundadores da igreja cristã. Um verdadeiro herói da fé. Alguém que, ao encontrar com Jesus, esse Jesus que nós celebramos nessa noite, teve a sua vida transformada profundamente. Um pescador que se tornou um grande pregador. Um pescador de homens. E vocês já sabem que eu estou falando do apóstolo Pedro. Por isso, Lucas de número 5, a partir do versículo de número 1 ao 11. Todos encontraram? O texto diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava dos barcos as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, ou vá para onde é mais fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas,
Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez aqui. Erguemos nossa voz, Pai, em exaltação e glorificação a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou nessa noite, através dos cânticos, através da oferta que foi aqui depositada. E queremos agora, Senhor, receber da Tua bênção a partir da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui nos primeiros momentos do ministério de Jesus. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai perceber que Lucas acabara de narrar o início da vida de Jesus, a sua infância, a sua juventude. E após isso, após essa narrativa sobre a infância de Jesus, Lucas fala sobre o momento em que o Cristo é levado pelo Espírito ao deserto. Ali é o marco inicial do ministério de Cristo. E após esse momento também no deserto, Lucas mostra que após Jesus vencer a tentação, ele dá início então a seu ministério na região da Galileia. E ali na Galileia, Jesus começa a curar pessoas, Jesus começa a pregar para as pessoas, Jesus começa a libertar pessoas possessas por espíritos malignos. Ali começa o ministério de Jesus. E devido a isso, Jesus então é cercado por uma grande multidão. E essa multidão está onde Jesus está. Aquelas pessoas querem ouvir o que esse homem tem a ensinar, as palavras de Deus que causam comoção à vida daquelas pessoas. E dentre esses seguidores, nós vemos que Jesus, ele começa a formar o seu grupo seleto de discípulos. O grupo dos 12, que seriam os seus fiéis seguidores, até que Judas o traísse. E nesse capítulo, quando Jesus começa a selecionar os seus discípulos, nós vemos de maneira especial o chamado do Cristo a Tiago, a João e especialmente a Pedro, que merece e que recebe um certo destaque aqui. E se você olhar para o primeiro versículo do capítulo, você percebe que Jesus está próximo ao mar da Galileia. O mar que Lucas vai chamar de lago de Genezaré. É o mesmo lago. E as multidões ali, o versículo 1 diz que a multidão quer ouvi-lo. A multidão está ansiosa para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando ali. E diante do grande número de pessoas que aperta Jesus, querendo ouvi-lo, Jesus percebe que ali estão 2 barcos. Jesus então vai até o dono daquele barco, pede o emprestado, para que ele pudesse se afastar um pouco da orla do lago, para que então ele pudesse falar de uma maneira que todo aquele público pudesse ouvi-lo. E aí nós, olhando para o texto, vamos perceber que quem é o dono desse barco? Simão Pedro. E quem é esse Pedro? Pedro é um empresário do ramo da pesca, filho de João, irmão de André, um homem de caráter impulsivo, um homem simples, um homem de um povo. E mal sabia ele que a partir dali, tudo na sua vida mudaria. Mal sabia Pedro que aquele dia não seria mais um dia simples de trabalho, porque o homem de Nazaré passou pela vida de Pedro e o transformou naquele dia. Porque aquele tão famoso Galileu, mestre da Galileia, em meio àquela multidão, em meio ao grupo maior, separou um grupo menor e ali teve um encontro particular e pessoal com a vida desse pescador. Um pescador que a partir daquele dia seria um grande pregador. Um empreendedor Pedro que agora seria chamado de apóstolo Pedro. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque um dia esse mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro
tocou as nossas vidas. Esse mesmo Jesus um dia nos chamou de maneira irresistível. O mesmo Jesus poderoso que pode e que nos encontra a razão de estarmos aqui, e é a Ele que nós celebramos nessa noite. Por isso, irmãos, que nesses poucos minutos eu gostaria de falar sobre o poder de Cristo e a transformação do homem. Pedro, nesse dia aqui, teve a sua vida completamente transformada. Em todos os seus sentidos, espiritualmente, os projetos, as perspectivas desse Pedro foram transformadas. E por isso ele aprendeu aqui 3 lições sobre o poder de Jesus, que eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira lição que Pedro aprendeu aqui de Jesus, é que o seu poder, o poder de Cristo, autentica quem ele é. O poder de Cristo revelado a Pedro mostrou a Pedro quem era na verdade aquele mestre. Não era mais um mestre, mas o mestre. E veja então o diálogo que Jesus inicia com Pedro, após então ele proferir aquele sermão à grande multidão. Veja o que Jesus fala a Pedro. Versículo de número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou vá para onde é mais fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Imagino que pode ter passado nesse momento na cabeça de Pedro. Pedro tem 3 dificuldades com a ordem de Jesus aqui. Em primeiro lugar, Pedro já havia trabalhado a noite inteira. E era normal naquela época que eles usassem o momento da noite para pescar. E Pedro já havia trabalhado a noite toda, estava cansado. Em segundo lugar, Pedro era um pescador experiente. Pedro não era um pescador de primeira viagem. Era um empresário do ramo, era alguém que sabia os locais melhores para pesca, onde o mar oferecia as melhores expectativas para a pesca. E ele já tinha percebido que naquele dia, naquela noite, o mar não estava para peixe. E em terceiro lugar, Jesus estava ordenando que ele pescasse numa hora imprópria. O horário de pescar não era durante o dia, mas à noite. Então, Pedro, mesmo duvidando, o que é compreensível para nós, nele surge um lampejo de fé. E mesmo que desconfiado, o texto diz que ele obedece. Obedece porque, afinal de contas, era um mestre, era alguém que estava com certa fama, que estava pedindo algo a Pedro. Então ele diz: apesar de todas as dificuldades, eu lançarei as redes pela tua palavra. E para a surpresa de Pedro, o inesperado acontece. Olha o que diz o versículo de número 6. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos a ponto de irem a pique. De repente, Pedro sente o peso das redes. Ele tenta puxar, mas não consegue, porque a quantidade de peixes era muito grande. Então ele chama os seus amigos para tentarem ajudar. Eles conseguem encher 2 barcos, e ainda assim os 2 barcos quase afundaram. E Pedro estava então diante de um milagre. Pedro, pescador experiente, estava diante de um milagre. Para a surpresa daquele pescador, era o carpinteiro que estava certo. Que grande ironia. E Pedro agora começa a perceber o resultado da sua obediência. Ele começa então a perceber que quem na verdade mandou ele lançar as redes não era um outro pescador experiente. Não era o mestre somente, mas era o próprio dono do mar. Era aquele que criou toda a ordem marinha. Quem estava mandando Pedro lançar as redes não era mais um pescador, mas era o dono do universo.
Era aquele que sabia em sua onipresença e onipotência e onisciência. Pedro estava diante do grande rei. Aquele que faz de um peixe sair uma moeda. Aquele que repreende o vendaval e dá ordem ao mar para que se aquiete. Pedro estava diante do dono e criador de toda a ordem marinha. Pedro está diante de Jesus, mesmo não conhecendo bem a Jesus, ele obedece. E uma grande lição aqui para nós, irmãos, que muitas vezes, sabendo, conhecendo quem é Jesus, ainda assim colocamos em dúvida, muitas vezes, a sua palavra. Pedro, mesmo sem conhecer bem quem era esse Jesus, obedeceu e colheu os frutos dessa obediência. E nós, muitas vezes, conhecendo bem a esse Jesus, cantamos sobre esse Jesus, estamos aqui dia após dia falando sobre esse Jesus. E ainda assim somos capazes de questionar as suas ordens. Mas devemos fazer com Pedro, irmãos, como Pedro, servindo a Ele na certeza de que Ele é o mesmo, o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós vivemos diante desse Jesus, aquele que não é apenas capaz de multiplicar peixes, aquele que não é capaz somente de dar visão aos cegos, de restaurar a audição dos surdos, mas é aquele que é capaz de nos dar vida nova, vida eterna. Aquele que é capaz de não apenas abençoar visivelmente, mas de promover reconciliação por meio da sua obra. Aquele que é capaz de nos dar vida nova por sua obra na cruz. E nós estamos diante desse Jesus nesse dia, nessa noite. Por causa disso, lá em Apocalipse está escrito que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante desse Jesus, irmãos. Gosto muito de uma frase do teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele diz: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Em outras palavras, irmãos, até mesmo a respiração que nós temos é dádiva desse Jesus, é dádiva desse Deus. Pedro está diante do Jesus soberano. Pedro está diante do próprio Filho de Deus encarnado, o Deus homem, o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o prometido pelas Escrituras no passado. Pedro está diante desse Jesus. Jesus, irmãos, que em meio às nossas dificuldades e crises, nos convida a nos refugiar nele. O Jesus que diz a nós, dia após dia: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. O Jesus soberano que é capaz de ouvir as nossas orações. O Jesus soberano que conhece a nossa luta dia após dia. Ele diz: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve. Esse Jesus que nós servimos, irmãos. E é essa lição que Pedro aprende aqui nesse dia. Ele percebeu o poder de Cristo, o poder que se revelou, o poder de Jesus. Mais uma outra lição Pedro também aprende aqui nesse dia. Versículo 8 diz que, diante daquele milagre, diante da pesca maravilhosa, Simão esboça uma reação bastante comum na Bíblia. O texto diz, versículo 8, que Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios.
E daí nós percebemos que a segunda lição que Pedro aprende aqui é que o poder de Cristo, além de testificar quem Ele é, testifica quem nós somos. E daí nós percebemos a semelhança dessa reação de Pedro com a reação do servo Jó, como nós vimos aqui domingo passado. À vista da soberania, da onipotência de Deus, Jó disse que não passava de servo, de criatura. E assim como Jó fez, Pedro aqui também se reconhece como verdadeiramente ele é. Criatura, pecador. Assim como Jó, assim como João, Isaías, Daniel. Todos esses homens diante da presença de Deus reconheceram que não passam de pó. E essa é uma verdade, irmãos, que se aplica a nós também. Se você conhece alguém prepotente, achando digna de Deus por meio de seus méritos, é porque essa pessoa ainda não entendeu a generosidade e a soberania de Deus. Não entendeu ainda a grandiosidade do Jesus que nós servimos. É tanto que o salmista diz que diante da presença de Deus, você pode ver isso no Salmo de número 97, versículo 5. Diante da presença de Deus, até os montes se derretem como cera. É como uma vela em chama se derretendo. Diante da presença de Deus, irmãos, não há ninguém altivo que não seja rebaixado a seu estado de pecador e de miserável. E é por isso que Pedro diz, eu sou pecador. Essa é a postura correta que Jesus espera de seus discípulos. Uma vida que reconheça de forma humilde e piedosa a grandiosidade de Cristo. Pedro nutre aqui um sentimento de reverência para com o seu mestre e o confessa como Senhor. Pedro está reconhecendo a divindade de Jesus. Pedro está percebendo que aquele que falou com ele não era alguém que está em pé de igualdade com Pedro, mas é alguém que está acima de Pedro, alguém que criou a Pedro, alguém que é Deus e soberano, que faz milagres. Pedro então não tem outra reação senão se reconhecer como pecador. Sabe, irmãos, nós precisamos desse choque de realidade espiritual. E eu lhe explico, porque muitas vezes nós vivemos ministério cristão, nós vivemos o serviço cristão, na igreja, ou seja lá onde for, como se isso fosse um resultado das nossas próprias capacidades ou méritos. Nós muitas vezes vivemos a vida cristã, o serviço na casa de Deus, como se isso fosse resultado da nossa própria habilidade, das nossas capacidades. E daí muitas vezes nós vamos precisar desse choque de realidade espiritual. Sabe uma criança, quando ela está muito rebelde, que o pai percebe isso, e daí o pai vai lá e disciplina ela. E daí a criança percebe e se coloca no seu lugar. Opa, não sou eu que mando aqui. Opa, tem alguém que está sobre mim, tem alguém que exerce autoridade sobre mim. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos desse choque de realidade espiritual para entender que o Senhor do ministério não somos nós. O Senhor da vida cristã não somos nós, mas tudo aquilo que nós fazemos é dádiva de Deus e para a glória de Deus. Todo o nosso serviço, toda a nossa vida é desempenhada para glorificar e gozá-la ao Senhor para sempre. Por isso que Pedro, então, diante disso, se reconhece como realmente ele é e como realmente todo ser humano é. Criatura, pó, o vermezinho de Jacó. Nós precisamos ter esse entendimento.
Essa é a verdadeira devoção que Jesus espera dos seus discípulos. O verdadeiro discípulo não é aquele que vai para as esquinas dizer que jejua todos os dias, que é um homem de oração, que precisa estar esbanjando aqui a sua vida devota e politicamente correta diante de Deus. Mas a verdadeira atitude do cristão é a do publicano, daquele pecador, que nem sequer conseguia erguer os olhos para os céus. Pelo contrário, dizia: "Sê propício a mim, que sou pecador. Tem compaixão de mim, Jesus." Essa é a postura que Jesus espera de nós. Sabe o grande teólogo que nós tanto falamos, o famoso Lutero? Ele tinha uma frase interessante, ele dizia: "Eu não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome e pecador é o meu sobrenome." Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? Que toda a nossa essência, que tudo aquilo que nós somos, não passa de miséria diante da grandiosidade e da santidade do Deus que nós servimos. E é essa lição, então, que Pedro aprende aqui nessa noite, que nós precisamos aprender. Nós não podemos, irmãos, esperar grandes coisas de Deus por meio de nós e através de nós, se o nosso coração está duro, inflexível e soberbo diante de sua presença. Se queremos ser vasos nas mãos do Senhor, usados para a sua glória, precisamos estar dispostos a ser quebrados e moldados como Ele bem quer, porque Ele é o nosso oleiro. E Pedro aprendeu isso aqui. E esse dia já havia sido demais para esse homem. Já havia sido um dia marcante. Talvez Pedro já estivesse satisfeito, já ia voltar para sua casa com muito peixe, já tinha o ganha-pão do outro dia, ia encher a barriga, ia vender o restante. Talvez Pedro já tivesse satisfeito aqui. Mas Jesus não queria apenas fazer um milagre momentâneo na vida de Pedro. Jesus não queria apenas o barco de Pedro. Jesus queria a vida de Pedro. Jesus não queria apenas multiplicar os peixes. Jesus não queria apenas mostrar que Pedro era um grande pescador. Mas Jesus queria mostrar que ele poderia fazer muito mais através da vida daquele homem. Jesus queria mostrar que ele poderia fazer de Pedro não apenas um pescador de peixes, mas agora um pescador de homens para a sua glória. E daí você olha então e percebe que Pedro aprende mais uma lição aqui. Que esse Jesus, que se revela como Ele é, que demonstra quem nós somos, é um Jesus que transforma os nossos planos. É um Jesus que transforma as nossas perspectivas de vida. Versículo de número 10. Diante daquela reação desesperada de Pedro, Jesus se direciona mais uma vez a Simão e diz: "Não temas, não temas, Pedro. Calma, Pedro." O Jesus bondoso, diante daquele sentimento de desespero, olha para aquele homem e diz: "Se aquiete, aquiete o seu coração." O mesmo Jesus que João, lá em Apocalipse, vai falar da mesma forma quando ele está lá na ilha de Patmos. João, quando tem aquela visão de Jesus glorificado, ele diz que quando viu, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs as mãos sobre mim, a sua mão direita, dizendo: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Esse Jesus agora se direciona a Pedro com essa voz mansa, consoladora e graciosa, dizendo e convocando
a Jesus. Mesmo diante da confissão que Pedro fez, ele diz: não temas, doravante, a partir de agora, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus poderia ter dito a Pedro: tem razão, Pedro, você é pecador, você é ruim demais para mim. Tem razão, Pedro, você não vai ser um bom discípulo. Mas não é isso que Jesus diz a Pedro. Jesus, em outras palavras, está dizendo: Pedro, eu sei que você é pecador. Eu sei que você é um homem falho. Eu sei que você pode até não prestar para nada. Mas é com você, Pedro, que eu quero contar. Mas é com você, Pedro, que eu quero fazer grandes coisas. Mas é você, Pedro, que eu quero que esteja ao meu lado. É sobre você que a minha igreja estará fundada. Jesus, irmãos, conta com pecadores. Jesus conta com homens. Jesus não resolveu chamar anjos para essa missão de pregar o evangelho, mas ele resolveu chamar homens como nós, sabendo quem nós somos. Jesus conta com Pedro. Aquele não seria mais um dia de trabalho, irmãos. O pescador se transformou em um pregador. O empresário Pedro se transformou no apóstolo. Eu gosto do comentário de William Hendricks, que diz que Pedro tinha pescado a fim de matar a pesca. Agora Pedro estará pescando a fim de comunicar vida à sua pesca. Isso ele fala porque no texto grego, no original, está escrito literalmente: você pescará homens vivos para lhe dar vida. Então agora a pesca de Pedro não é para a morte, mas é para a salvação. Aquele que cai na rede divina não é para a morte, mas é para uma vida, e vida eterna. Pedro é chamado a andar com Jesus. E o texto diz que, deixando tudo, o seguiram. E um detalhe aqui, irmãos. Muita gente diz que Pedro era uma pessoa muito simples, pobre, por ser um pescador, não era uma pessoa que tinha muitos recursos. Mas a verdade, irmãos, é que o ramo da pesca era algo lucrativo para aquela época. Em outras palavras, Pedro tinha uma vida, uma estabilidade financeira. Pedro é casado, era casado. A sua sogra foi curada por Jesus também. Pedro tinha os seus bens. Esses barcos também não eram canoas pequenas. Eram barcos grandes, é tanto que Jesus estava no barco com Pedro, com os sócios de Pedro e com aqueles que ajudaram Pedro a tirar as redes do mar. Não eram barcos pequenos. Pedro era um empresário, tinha uma vida construída, uma vida segura, uma vida familiar e econômica estável. E o texto diz que mesmo assim, deixando tudo, o seguiram. E o que isso nos ensina, irmãos? Muitas vezes, nós usamos das bênçãos de Deus, dos bens que nós temos, da família que nós temos, como desculpa para não nos engajarmos melhor na obra de Deus. Pastor, estou muito ocupado, não vou poder ajudar. Pastor, a minha vida está muito trabalho, eu tenho que cuidar dos meus bens, eu tenho que cuidar da minha vida financeira, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha família, hoje não vai dar para ajudar em nada na igreja. Muitas vezes, usamos as bênçãos de Deus como desculpa para não servirmos a Deus como deveríamos. Quando, na verdade, as bênçãos de Deus deveriam ser algo para nos impulsionar, para servirmos a Ele de uma maneira mais entregue e amorosa. Pedro agora considerou que nada disso era importante. É certo que nem todos são chamados a deixar tudo, irmãos. Mas como Jesus nos ensinou, todo cristão precisa priorizar o reino.
buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. Já estamos caminhando para o fim. Nós vemos então que Pedro é chamado a servir a Cristo. Pedro é alguém que anda lado a lado com Jesus. Pedro é alguém que vê Jesus curando pessoas, vê Jesus dando visão aos cegos. Pedro é alguém que está lado a lado com o Mestre. E daí você olha para a vida de Pedro e diz, poxa, esse homem tem tudo para ser aquele cara santo. Aquela patente alta de santidade. Esse cara tem tudo para ter uma postura exemplar. Mas aí nós percebemos que Pedro é um apóstolo, sim. Pedro é um homem de Deus, um homem santo. Mas apesar disso, irmãos, Pedro é um homem como nós. Pedro é inconstante. Pedro falha. Pedro lá na frente comete coisas terríveis. Esse Pedro, só para nós citarmos aqui, é como diz no sertão, afoito para seguir a Cristo, para andar com Jesus sobre as águas, mas é o mesmo Pedro que diante do vendaval sente medo e logo começa a afundar. Esse é o Pedro que diante dos apóstolos é capaz de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá na frente vai tentar desviar Jesus da cruz, sendo usado pelo próprio Satanás. Esse Pedro é capaz de dizer, Jesus, eu vou te seguir, apesar de todas as circunstâncias. Mesmo que o Senhor seja motivo de escândalo, eu vou te servir. E lá na frente é capaz de negar o seu mestre por 3 vezes. É capaz de abandonar o seu mestre na hora mais difícil e agonizante para Jesus, na hora da cruz, onde estava Pedro. Pedro tinha negado a Jesus. Pedro havia errado com Jesus. Pedro falhou com Jesus. Mas esse Pedro, irmãos, apesar de ser isso tudo, é um Pedro que se arrepende. É um Pedro que reconhece que não sabe viver sem Jesus. E por causa disso, lá em João, capítulo de 21, quando Jesus ressuscita, talvez Pedro já estivesse pensando, acabou meu ministério. Eu falhei com Cristo. Eu errei demais. Eu pequei demais contra o meu Senhor. Talvez Pedro já estivesse pensando isso. Mas aí Jesus volta e tem um encontro com os discípulos. E o engraçado, irmãos, que o que é que Pedro está fazendo naquele momento que Jesus volta e se encontra com os discípulos? Pedro está pescando novamente. E ali naquele momento Jesus reconstrói toda a cena para novamente chamar a Pedro e a restaurá-lo à comunhão. E agora, da mesma forma que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, por 3 vezes também Pedro é chamado à restauração. Por 3 vezes Pedro é convidado a vir de novo e assumir de novo o seu compromisso com Jesus. Por 3 vezes o mestre pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Eu sei que tu fizeste tudo de ruim, mas eu quero que tu apacente as minhas ovelhas. Eu quero que tu cuide do meu povo. Eu quero que tu seja um homem enviado do Pai para pregar o Evangelho em meio à perseguição, em meio àquela dureza que era servir a Cristo naquela época. Não importa, irmãos, o tamanho do abismo em que você caiu, o tamanho do pecado que você cometeu, porque esse Jesus tem uma graça que é maior que o seu pecado. É o Jesus que onde habita pecado, onde abunda pecado, a sua graça superabunda. É o Jesus que nos chama a reconciliação dia após dia. Talvez você tenha entrado aqui com esse sentimento. Eu falhei demais. Eu já não sirvo para Cristo. Mas é com pecadores que Ele conta. E esse Jesus que nós celebramos aqui, nós bendizemos para a glória de Deus. Amém?
Que Deus nos